para te contar como que eu, pessoa física com CPF, fui parar na quarta dimensão. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena multidimensional favorita, e conforme prometido, nós vamos ter uma minissérie contando fatos dimensionais. O motivo pelo qual esses seres, essas naves que estão entrando em contato com os seres humanos, que eles não seriam alienígenas, mas sim, eles talvez fossem seres multidimensionais, seres de outras dimensões. Então, para te contar como que eu, pessoa física com CPF, fui parar na quarta dimensão, primeiro eu preciso te explicar o que é a quarta dimensão. E para tal, eu não vou utilizar uma explicação minha, porque a minha explicação é um tanto quanto confusa, mas sim, eu vou traduzir, Caroline, vou traduzir da maneira como eu entendo a explicação da quarta dimensão de Carl Sagan. Por quê? Porque na minha visão é a melhor explicação que existe sobre essa questão das dimensões paralelas e o motivo pelo qual nós não entendemos isso. Ele atesta que quando o assunto são dimensões, o nosso universo é curvo. Então agora, para fins educacionais, nós vamos utilizar esse plano aqui, tá? Que é perfeitamente plano, embora ele tenha 1 milímetro aqui de espessura. Nós vamos ignorar esse 1 milímetro de espessura, isso não existe mais, e nós vamos imaginar que isso seja um plano perfeito, ou seja, bidimensional. E esse plano, Carl Sagan chamou de a Planolândia, ou seja, um universo onde apenas seres planos podem viver. E eu vou apresentar para vocês um ser plano aqui, o nome dele é Du, embora ele tenha também um pouquinho aqui de espessura, 1 milímetro de espessura porque é feito de papel, nós também vamos desprezar essa espessura. Nós vamos imaginar que ele vive aqui de uma maneira perfeitamente plana, fazendo coisas que coisas planas fazem, ou seja, ele consegue se mover para frente e para trás, ele consegue se mover para a esquerda e para a direita, mas ele não consegue, por exemplo, se mover para cima e para baixo desse plano. Por quê? Porque aqui é plano, não existe a natureza da terceira dimensão. O Du, ele tem seus parentes, seus familiares e amigos que são perfeitamente planos, bem como ele. E toda essa galera aqui faz coisas que coisas planas deveriam fazer. Então eles ficam ali vivendo a vida de boa, curtindo muito loucamente a vida na Planolândia. Porém, um belo dia, Du, que estava sozinho em sua casa meditando, ele estava lá de boa, ele percebe a aproximação de um alienígena tridimensional. Esse alienígena agora, ele não é mais bidimensional, ele é tridimensional. Vocês podem perceber que ele tem altura, largura e comprimento. E esse alienígena, ele estava ali sobrevoando o universo plano do nosso amigo Du. E ele parou e falou: nossa, o que é aquilo ali plano? E ele foi descendo. No que ele foi descendo, até encostou lá no universo 100% plano de Du, o Du que estava aqui, ele percebeu que tinha alguma coisa ali do lado dele. Mas ele não sabia o que era essa coisa. Por quê? Porque ele não consegue entender a natureza de um ser tridimensional, já que ele é bidimensional. E a única coisa que esse ser tridimensional conseguiu deixar no plano foi uma marca ali, ele estampou uma marca, igual o Du é só uma marca no papel. E aí, a única coisa que o Du conseguiu ver do nosso alienígena tridimensional é essa marca que ele deixou. Só que o nosso alienígena tridimensional não consegue entender o motivo pelo qual o Du não consegue entender a sua natureza. Então ele pega o Du e leva para dar um passeio, ó. Ele levou aqui, ó, para dar um passeio. E essa foi a primeira vez, então, que o Du, que era 100% plano, teve essa noção de que existia
alto e baixo, porque ele subiu juntamente ali, o alienígena levou ele para fazer um passeio, levou ele para dar um rolê nas alturas. Bom, quando o Du foi voltando para a Planolândia, ele ficou completamente confuso, porque embora ele tivesse tido a experiência de ter dado um rolê com o nosso alienígena tridimensional, e agora ele saiba da existência de altura e ele não sabia antes, como é que ele vai explicar essa experiência que ele teve na terceira dimensão para todos os seus familiares da segunda dimensão, sendo que os seus familiares da segunda dimensão, seus amigos, não tiveram a mesma experiência que ele? O ET tá aqui, ó, só observando o caos. E os nossos amigos da Planolândia não entendem o que aconteceu com o Du. Ele volta dessa experiência enlouquecido, querendo contar tudo para os teus amigos. Por exemplo, nossa, eu sei agora que existe altura, mas mesmo eu sabendo que existe altura, eu não consigo mostrar para vocês o que existe lá em cima, ou eu não consigo mostrar para vocês a existência da altura, porque eu sou um ser da segunda dimensão, vocês são um ser da segunda dimensão, e a única coisa que nós temos da terceira dimensão é essa marca que o alienígena da terceira dimensão fez na nossa dimensão. Agora você imagina, os amigos do Du, eles vão pensar, amigos, familiares, parentes, essa galera aqui, eles vão pensar que o Du ficou louco. Porque como assim ele tá falando de coisas que não existem? Mas ao mesmo tempo, o Du teve a experiência na terceira dimensão. E os amigos dele não. Então os amigos dele não conseguem imaginar como seria essa experiência, porque eles nunca tiveram essa experiência. Então, imaginem, por exemplo, a mesma coisa acontecendo agora com o nosso alienígena da terceira dimensão. Mas de repente, se aproxima aqui um ser, um objeto, uma nave ou um outro alienígena da quarta dimensão, ele vai ficar muito confuso, porque ele não tem essas dimensões, ele não tem uma quarta dimensão. Então, como é que ele vai entender o que está acontecendo na quarta dimensão, sendo que ele é um ser limitado da terceira dimensão? E ele pede até desculpas, ó. Percebam que está escrito sorry. Ele pede desculpas porque ele não é capaz de entender o que existe ali na quarta dimensão. Mas ele é capaz de sentir. E por ser capaz de sentir dimensões diferentes, ele fica confuso. Mas se nós pudéssemos ter uma representação gráfica da quarta dimensão, seria mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Que ainda não é isso, tá? Mas essa é a penalidade que nós sofremos por viver na terceira dimensão. Então, se nós pudéssemos imaginar ou tentar entender como isso seria, nós não conseguiríamos, certo? Então, nós podemos imaginar como seria, mas nós não conseguimos ver como seria. E por quê? Porque nós precisaríamos de um alienígena da quarta dimensão que nos abduzisse, nos tirasse fora dessa dimensão, bem como o alienígena da 3D fez com o Du, para que a gente conseguisse ver como isso seria. E a última vez que uma pessoa tentou explicar como funciona essa quarta dimensão e se fez entender, essa pessoa sumiu. Então eu espero de verdade que você não tenha entendido a minha explicação. E, em todo caso, agora que você não entendeu como seria a quarta dimensão, deu para entender também que existem interações que acontecem com nós humanos na terceira dimensão que não podem ser vistas, não podem ser explicadas, mas podem sim ser sentidas. Então agora, graças a essa explicação elucidativa, eu vou tentar lhes explicar como foi estar na quarta dimensão. Primeiro, Carol, como que você chegou lá? Bom, em 2019 eu participei de uma experiência de abertura de um portal Stargate. Basicamente você vai para um lugar físico que existe na terceira dimensão e aí um ritual é conduzido. Bom, eu não chamaria de ritual, mas é como se fosse um ritual. São técnicas que as pessoas aprendem e que você também pode aprender depois de muito tempo frequentando esse local. Durante essa experiência, os participantes têm contato
com coisas da quarta dimensão. Não vou chamar de seres, porque a gente nem sabe o que é. Só que não essa quarta dimensão que eu tentei explicar para vocês utilizando modelos gráficos, não é essa. É aquela quarta dimensão que não pode ser explicada, mas pode ser sentida. E o que eu tenho para lhes dizer sobre estar na quarta dimensão é que você literalmente, você desliga. É tipo, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Você não se sente mais como se você fosse você, se é que isso faz algum sentido. Você fica inflado, enorme, como se você fosse explodir. A sua cabeça passa que não processa mais de maneira consciente aquilo que você está vivenciando. Você perde completamente a noção do espaço e do tempo e nada mais existe ali além do momento presente. O tempo não existe. O que existe de fato são relógios que mensuram o tempo. Só que ali você tem certeza disso. Ali você tem certeza de que o tempo é ilusório. É bizarro. Mesmo assim, tudo que eu vivi, tudo que eu acho que eu vivi, não pode ser explicado com palavras, porque eu não consigo traduzir o que eu vivi. E por que eu não consigo traduzir isso? Porque eu sou um ser da terceira dimensão, tentando explicar para outros seres da terceira dimensão como é estar em uma dimensão que vocês nunca estiveram. E foi só depois que eu assisti a essa explicação de Carl Sagan que eu consegui começar a juntar algumas pecinhas. Essas experiências Stargate, vocês devem estar se perguntando, elas acontecem em vários locais, com várias pessoas, e tem vários tipos de experiências Stargate diferentes. A que eu participei se chama SEVA, S-E-V-A. Eu estou me especializando em experiência Stargate, então em breve eu conseguirei falar melhor sobre esses assuntos. E para finalizar esse assunto da quarta dimensão, eu tenho um convite para você tentar ver. Porque é aquela coisa, uma vez que você ver, você não vai mais conseguir desver. E a tua realidade aqui vai ser transformada. Se a sua vida não faz sentido hoje, depois você vai ficar mais sem sentido ainda. Aliás, a minha vida nunca teve sentido, mas depois ficou pior. Então, se você tá procurando sentido, não é na quarta dimensão que você vai encontrar, não. E aí, então, quando você começa a compreender que você não sabe de nada, que você é limitado e que tudo aquilo que nós sabemos é um grão de areia numa praia imensa, aliás, em todas as praias do mundo, quando você começa a perceber que você é limitado pela natureza da dimensão que você está, você começa a perceber por que existe no mundo tanta certeza vazia e infundada. Ao mesmo tempo, você começa a perceber que as incertezas estão cheias de conhecimento. E é aí então que você prefere ficar na incerteza. E, em todo caso, esse assunto dimensional não termina por aqui. Sexta, nós vamos falar sobre a quebra, sobre a abertura de portais que a ciência do planeta Terra já está trabalhando. Ah, Carol, isso é ficção científica. Não mais. Not anymore. Como a ciência do nosso planeta, a ciência da 3D, da terceira dimensão, está abrindo portais para dimensões paralelas. Como isso é possível? No vídeo de sexta você vai entender tudo. E principalmente você vai entender como que isso afetará nossas vidas. Se é que afetará, né? Talvez já abriram, talvez já está afetando. Ah, olha, spoiler! E eu vejo vocês então sexta-feira no nosso próximo vídeo. Que pai!